Olá, meus amores! Eu sou a professora Raquel Bueno e junto com a professora Roberta Queiroz, nós vamos destruir, destrinchar o direito civil para vocês, tá? Para dar uma amostra, ok? Eu vou trazer aqui uma dica para o nosso projeto Exame de Ordem do Gran Cursos Online, obviamente, aprovação garantida. Eu quero falar sobre um tema dentro do direito civil, mais precisamente, eu quero falar sobre direito das famílias. Adoro, amo de paixão. E dentro desse tema, eu quero falar sobre casamento. Mais precisamente sobre causas impeditivas e causas suspensivas do casamento. É preciso saber qual a diferença entre elas, principalmente do ponto de vista das consequências jurídicas. E aí, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer o seguinte, que quando você tem causas impeditivas do casamento, elas estão esculpidas no artigo 1521. E quando você contrai o casamento em inobservância das causas impeditivas, o casamento ele é nulo e fala-se, portanto, em nulidade absoluta, certo? É a única hipótese que acabou remanescendo no Código Civil de nulidade absoluta. Então, Raquel, quer dizer que não existe nenhum outro caso de nulidade absoluta? No Código não, tá? Existiam outras, só que houve alteração em virtude do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então agora só é hipótese de nulidade absoluta quando o casamento é contraído com inobservância das causas impeditivas. Raquel, dá algum exemplo desse artigo 1521. Então ele diz, quando se casa ascendente com descendente, tá? O adotado com o cônjuge do adotante e vice-versa, tá? Não podem se casar também, gente, os irmãos, tá? Os parentes colaterais até o 3º grau, inclusive. Raquel, mas tem alguma coisa errada. Porque quando você diz os colaterais até o 3º grau, inclusive, entraria tios e sobrinhos. E eu sei que tio e sobrinho pode se casar? Pode, tá? Desde que haja a observância do Decreto-Lei 3.200 de 41. Então, há aí uma flexibilização ou mitigação desse dispositivo do artigo 1521. Outra coisa, as pessoas casadas, elas também não podem se casar enquanto não, dissolverem esse vínculo conjugal. Então, uma pessoa casada, ela só pode casar de novo em que situação? Quando ela divorciar, porque há o rompimento do vínculo conjugal, propriamente dito, tá? Ou se não, quando houver caso de morte, ela ficar viúva, tá? Muito bem. Eu também não posso me casar, gente, com uma pessoa que foi condenada por homicídio consumado ou tentado contra o meu consorte. Então imagina que eu sou casada com o Léo. E aí, o que acontece? Determinada pessoa mata o Léo pra ficar comigo. Então eu posso casar, gente, com aquela pessoa que foi condenada por homicídio, seja ele consumado ou tentado, contra o meu consorte? Também não posso, tá? Aqui é uma questão de moralidade, tá? Nem vou entrar no julgamento aqui do mérito, tá? Então essas são hipóteses de causas impeditivas que geram a nulidade absoluta do casamento. Por outro lado, vamos dar uma outra volta. Nós temos o artigo 1523 do Código Civil. Esse danado do artigo 1523, ele trata as chamadas causas suspensivas do casamento. Raquel, e o que tem a ver essas causas suspensivas? Se a pessoa contrai o casamento com inobservância das causas suspensivas, o casamento, ele existe, ele é válido e ele é eficaz. A questão é que haverá uma punição de natureza patrimonial. Como assim, Raquel? Não entendi. Quer dizer que se a pessoa contraiu o casamento com inobservância das causas suspensivas do 1523, ela não vai poder escolher o regime do casamento, que será de separação obrigatória de bens. Mas aí também nem se preocupem tanto, porque se depois que esse povo se casar, eles vão poder alterar esse regime. O Código Civil, a jurisprudência e os enunciados da jornada de direito civil dizem que sim, que se eu demonstrar judicialmente o afastamento daquela causa suspensiva, então eu posso depois alterar o regime patrimonial de bens. Mas muito bem, quais são, Raquel, essas causas suspensivas do casamento? 1. Pessoas que se casam, tá? Percebam bem, são hipóteses que vão gerar o quê, gente? Separação obrigatória de bens. Então imagina aquele caso da pessoa que ela casou-se anteriormente, ela divorciou e ela não fez o formal de partilha.
Então, nesse caso, poderá haver confusão patrimonial. Essa pessoa se casou, ela ficou viúva e ela tem filho dessa primeira relação. Eu posso estar prejudicando o patrimônio desse herdeiro aí relacionado. Então, percebam, basicamente, o artigo 1523, ele fala de confusões, sejam elas de ordem sanguínea, às vezes a pessoa dissolve um vínculo, tá, conjugal, seja, tá, anula o casamento, ela desfaz um vínculo anterior ou ela fica viúva, mas ela tem um período que ela pode estar grávida desse relacionamento anterior. Então isso pode comprometer, certo? De forma patrimonial, até mesmo, né, o que a gente fala que pode haver uma confusão aqui, gente, até mesmo genética, ok? Então, nesses casos que envolvem patrimônio, envolvem prole, então o 1523, ele estabelece que nestas hipóteses, tudo bem, é preferível resguardar essa questão patrimonial e aí eu apenas trago essa punição que é não poder escolher voluntariamente o regime, que passa a ser, então, de separação obrigatória de bens. Ele fala também, gente, da possibilidade aí do casamento do tutor com o tutelado ou com parentes do tutor, tá? Antes de você fazer a prestação de contas. Então, você até pode casar, mas você não pode escolher o regime patrimonial, certo? Então, fica aí a dica. Essas são as diferenças mais importantes entre as causas impeditivas e as causas suspensivas do casamento. Se vocês querem mais, vem comigo e com a professora Roberta Queiroz aqui pro Gran Cursos Online.